Bem, boa noite a todos. Hoje vamos começar, então, pela editora Manoli, nosso curso, o webinar do nosso curso de eletrocardiograma. Essa é uma aula como se fosse uma aula experimental, que nós vamos mostrar alguns elementos, alguns traçados de eletrocardiograma, que eu resolvi fazer esse tema, porque o nosso curso é muito extenso, temos 20 horas de cada curso, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui nesse slide, temos 2 cursos agora, novos, né? Um curso que eu chamo, é o nosso segundo curso intensivo de eletrocardiograma, que é o curso que nós já temos do ano passado e que reintroduzimos novos módulos, tá? Então, é um curso que ele abrange tanto temas básicos da eletrocardiografia, desde que você quiser estudar o mais básico da eletrocardiografia, e também tem partes avançadas. É um curso muito interativo, onde eu faço os laudos dos eletrocardiogramas em tempo real, com vocês laudando, e tem um chat interativo que depois eu respondo as perguntas e dúvidas que a gente tiver. Então, esse curso aqui, a gente já tem ele online, tá? E a gente já está introduzindo 2 novos módulos agora, que são os novos módulos com pontos principalmente de eletrocardiogramas novos, comentados. Então, estou sempre vendo as dúvidas dos participantes e introduzindo novos eletrocardiogramas. Por exemplo, um aluno pediu para falar um pouco mais sobre bloqueio de ramo esquerdo. Temos pontos de reforço dentro da teoria e dentro da prática com eletrocardiogramas novos. Tá? Então, esse curso aqui, então a gente aumentou as horas, são 20 horas só desse curso, e ele é 100% online, são módulos novos, ainda tem a parte teórica, a parte prática, a parte de eletrocardiogramas comentados e a parte de eletrocardiogramas que são com pontos de reforço da teoria que alguém ainda teve alguma dúvida, e a gente tenta sanar essas dúvidas. Agora, o outro curso novo que está para esse ano, tá, é o curso avançado de eletrocardiograma, que esse eu recomendo apenas para os cardiologistas, médicos que já têm realizado ou o curso nosso intensivo, ou que já têm mais experiência, porque além de passar por toda a teoria básica, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais detalhada, né, principalmente esse curso é realizado para os cardiologistas, então serão demonstrados vários algoritmos, traçados eletrocardiográficos mais raros e mais complexos também, que demandam maior complexidade. De forma que também é um curso de 20 horas, que nós estamos lançando online também, que será disponibilizado para esse tipo de público. Hoje, pessoal, para quem não me conhece, né, meu nome é Felipe, eu sou médico cardiologista, eu sou especialista em eletrofisiologia invasiva, que é a área que faz procedimentos em eletrofisiologia, ablação, e estuda principalmente o nosso sistema elétrico do coração, tanto de forma teórica como de forma prática, fazendo a cauterização muitas das vezes, corrigindo nossos defeitos elétricos do coração, com marca-passos, ressincronizadores e esses outros dispositivos. Então, o intuito de ter criado esse livro, né, o nosso livro, essa segunda edição do nosso livro, foi que desde o começo que eu tinha para estudar, por exemplo, na graduação, os livros de eletrocardiografia ou eram muito básicos ou eram muito difíceis de interpretar, né? Então, eu comecei muito cedo, desde o 5º período de medicina, já a estudar alguns traçados, eletrocardiogramas, já com vários cardiologistas que me ajudaram desde o princípio, e pegar prática com isso. Então, assim, a eletrocardiografia ela é baseada muito em prática. Então, hoje, eu falo de traçados eletrocardiográficos raros, que talvez para muitas pessoas que têm muita prática, muita vivência, não seja tão raro, né? Então, o que a gente fala que é raro, talvez deixa de ser raro quando a gente reconhece pela primeira vez, né? Então, assim, muitas pessoas não acham que, por exemplo, você está no meio de um deserto, tem uma pedra preciosa, mas você passa batido, porque você talvez não reconheça que seja uma pedra preciosa de alguma forma, né? Então, porque você nunca viu. Em eletrocardiografia também é assim, a gente tem essas nuances, esses traçados que são mais um pouco mais complexos, muitas vezes um pouco que recomenda um pouco a gente tratar um pouco mais de detalhe, a gente vê um pouco mais de detalhe no eletrocardiograma para identificar o que é
raro, ok? Eu vou fazer o seguinte nessa aula de hoje, eu vou mostrar alguns traçados, é uma aula rápida, não quero aqui prolongar muito, já são, todo mundo já pode ter voltado à rotina, cansado, mas eu vou tentar ser o mais claro, conciso e dar o tempo para vocês também analisar os eletrocardiogramas. Então, eu vou colocar, a gente vai tentar ver uma forma de analisar o eletrocardiograma, vou dar um tempo na tela também, porque como é uma transmissão em tempo real, às vezes você tem que ter um pouquinho de time para tentar assimilar o eletrocardiograma, ok? Então, vamos começar com o primeiro traçado. Esse é o primeiro traçado do eletrocardiograma que eu quero mostrar para vocês. Vou deixar vocês entenderem um pouco do eletrocardiograma. Essa primeira parte aqui a gente tem do eletrocardiograma, então, esses primeiros segundos, tá? Então, aqui onde eu estou com o mouse, esses primeiros segundos são os primeiros segundos das derivações que você vê tanto do plano frontal como do plano horizontal, ok? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro eletrocardiograma. Nós temos, então, um eletrocardiograma diferente, com traçado irregular. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui. A gente tem, vamos pegar o D2 longo, tá? A gente tem o D2 longo aqui, esse primeiro complexo e esses outros 4 complexos aqui. Você vê que se repete esses 3, 4, depois aqui tem mais outros complexos que a gente não consegue ver. Primeira coisa que a gente tem que identificar no eletrocardiograma, qual que é o ritmo desse eletrocardiograma? Ok? A gente já está vendo aqui, bater o olho, a gente tem que identificar o ritmo. Sempre buscar o ritmo sinusal. Tá? O ritmo sinusal é o ritmo fisiológico do nosso coração. Então, o ritmo sinusal, a gente vai observar que tem ondas P positivas, né, em D1, D2, negativa em AVR. Então, a onda P é obrigatoriamente negativa em AVR. Ok? E ela é bifásica, veja só, bifásica em V1. Ah, Felipe, por que você pegou esse ritmo aqui? Por que você pegou esse e não pegou o próximo? Pessoal, a gente vai ver aqui que é o seguinte, esse batimento aqui é o batimento sinusal. Eu tenho onda P, eu vou buscar incessantemente a onda P. Ok? Os próximos batimentos que a gente vê aqui são batimentos com QRS largo, veja só, um QRS bem diferente desse QRS aqui, estreito, né? Note aqui em AVF, por exemplo, o QRS aqui é estreito e esse aqui é um QRS largo. Um QRS largo e um QRS largo. Então, é bem diferente do QRS que a gente está vendo aqui. Mas antes da gente observar isso, eu quero que a gente identifique dentro daquela regra que eu sempre passo no curso, que é a regra do ritmo, que é o primeiro passo que a gente vai fazer. Identificar o ritmo, o eixo, as medidas e fazer depois a análise do eletrocardiograma. Então, ficou, no final, uma regra prática que a gente chama de regra do REMA. Ritmo, eixo, medidas e análise. Ok? Para analisar o ritmo, a gente já definiu aqui que o ritmo é sinusal. Mas, como é que a gente define a frequência cardíaca desse eletrocardiograma? Porque isso é importante. Eu tenho que saber se o RR é regular ou o RR é irregular. Né, segundo passo. Então, o ritmo aqui, a gente já sabe que o ritmo é sinusal. É sinusal, tem um batimento sinusal aqui. Então, o ritmo é sinusal. Né? Então, se o ritmo é sinusal, eu tenho que definir qual que é a frequência desse ritmo. Se é uma frequência aumentada de uma taquicardia ou uma frequência de uma bradicardia. E esse eletrocardiograma eu pus justamente, apesar de ser algo raro, mas tem alguma coisa interessante aqui já no começo. Vamos tentar classificar e diferenciar aqui qual que é a frequência cardíaca desse paciente. Ele está numa taquicardia, ele está numa bradicardia. Muitos vão pensar que por esses complexos, tantos complexos aqui, seria uma taquicardia. Mas lembre-se, que eu já falei nos nossos cursos, ou você já sabe da vida, que esses batimentos aqui não vão entrar no nosso cálculo da frequência cardíaca. Né? Então, a gente tem que calcular a frequência cardíaca a partir dos batimentos sinusais, porque os batimentos que são principalmente de outra origem ventricular, como nesse caso, eles não criam débito, eles não criam pulso. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, então a gente tem que calcular esse batimento até o próximo batimento sinusal. Veja que vai dar mais ou menos aqui. Então, são esses dois batimentos aqui que vão determinar
a frequência cardíaca. Então, veja só, daqui até aqui, quantos quadrados grandes nós temos? Isso vai ser fundamental a gente definir por quê. Aqui, apesar de ser um ritmo irregular, a gente pode definir a partir dos dois ritmos sinusais. Tá? Então, a gente vai pegar essa onda daqui até essa onda aqui. Vamos ver quantos quadrados grandes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quase 13,5. Né? Se a gente for fazer isso numa calculadora, eu vou pegar a calculadora aqui para abrir. Então, aquela regra de 300 dividido por 13,5. Né? Então, a gente já sabe que por 300 dividido por 13,5, nós temos 22 batimentos por minuto. 22 batimentos por minuto. 22 batimentos por minuto, muito menor que 60 batimentos, então nós temos uma bradicardia. Né? Então, por que o paciente sente mal? Né? O paciente vai sentir algum sintoma? 22 batimentos, ele vai sentir algum sintoma. Né? Então, isso aqui é fundamental a gente não passar adiante, né, no laudo do eletrocardiograma, porque a gente tem que sempre definir do ritmo a frequência cardíaca após. Ok? Pessoal, depois eu vou abrir para perguntas, tá? A gente vai abrir para perguntas no final, então quem tiver perguntas, eu estou com o chat do YouTube ligado aqui do lado, então a gente vai fazer depois a tirar as dúvidas aí. Quem tiver as perguntas vai anotando aí no canto para a gente tirar as dúvidas depois. Então, por exemplo, a frequência cardíaca, então, eu vou calcular daqui para cá. Então, a frequência cardíaca a gente já sabe que é 22 batimentos por minuto. Ok? Qual que é o próximo passo? A gente deve verificar qual que é o eixo cardíaco. Eu quando coloco uma regra bem prática, da gente identificar o eixo, né? Eixo aqui positivo, então a onda R positiva em D1 e positiva em AVF. A gente vai verificar o eixo cardíaco a partir do ritmo sinusal. Então, por que D1 e AVF determinam o eixo cardíaco? Se a gente lembrar, lá no sistema de eixo cardíaco que a gente tem, no sistema hexaxial de Bailey, então a gente tem D1 aqui, né, e AVF determinando o eixo cardíaco tanto no plano horizontal como no plano transversal, né, no plano vertical. Esse eixo cardíaco do nosso sistema hexaxial, ele vai determinar para a gente a ativação do coração. Isso é importante para a gente determinar várias patologias, por exemplo, sobrecargas ventriculares. Se o paciente tem um desvio do eixo para a esquerda, ele pode ter uma sobrecarga ventricular esquerda. O eixo cardíaco é importante para a gente determinar, por exemplo, se o coração do paciente ele pode ter uma desposição cardíaca, se os cabos estão invertidos, se ele tem bloqueios divisionais, por exemplo, bloqueio divisional antero-superior esquerdo, póstero inferior. Então, isso tudo determina, a gente avalia inicialmente o eixo cardíaco, né, pelo ritmo que o paciente tem, pelo QRS nativo desse paciente. Então, a gente já sabe que em D1 a gente tem aqui positivo, né, o complexo QRS é positivo em D1 e positivo em AVF, determinando que o eixo cardíaco está entre a área de 0 e 90 graus. Eu não vou calcular o eixo exato aqui, porque a gente já vai dar ênfase em outras alterações, senão a gente não consegue terminar a aula. Ok, pessoal, o eixo cardíaco normal, frequência de 22 batimentos. Voltando então para o eletrocardiograma, vamos para o próximo passo. As medidas. As medidas do eletrocardiograma a gente vai determinar intervalo PR, complexo QRS, intervalo QT. Tudo do batimento sinusal. Então, a gente tem um intervalo PR aqui, que a gente vai tentar ver se ele está dentro de um quadrado grande, porque a gente sabe, intervalo PR normal é de 120 a 200 milissegundos. Então, o intervalo PR, a gente vai tentar pegar dentro de um quadrado, aqui, por exemplo, aqui nesse batimento aqui, tá? Então, a gente tem aqui um quadrado grande a 200 milissegundos, provavelmente o intervalo PR está aqui em torno de 180 milissegundos. O intervalo QT e o complexo QRS são os próximos que a gente vai avaliar. O complexo QRS do início da onda Q, né, até o final da onda S. A gente tem um complexo QRS aqui bem estreito, né, tá dando metade
menos da metade aqui de um quadrado grande. Então, está em torno aí de 90 milissegundos. Metade de um quadrado, 100 milissegundos, está em torno de 90, que é normal. Ok? Próximo passo é o intervalo QT. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente tem uma alteração do ritmo desse coração, né? Então, o intervalo QT tem que estar dentro de 2 quadrados grandes, no máximo 350 a 450 milissegundos. Se a gente pegar o intervalo QT, por exemplo, aqui, tá? A gente vê, então, do início da onda aqui até o final da onda T, que ele está compreendido dentro de 2 quadrados grandes, de 400 milissegundos, ok? Vamos ver que a alteração mais importante desse eletrocardiograma é esse padrão aqui, pessoal. Esse padrão que faz o nosso traçado ficar irregular, mas bem organizado, com esses batimentos de QRS largo, ok? Com morfologia única, então monomórfico, e com a frequência que a gente pode calcular, aqui também do mesmo jeito que a gente calculou a frequência do ritmo sinusal, mais a frequência dessa taquicardia, ok? Então, a frequência aqui, né, a gente tem praticamente 2 quadrados grandes, um pouquinho menos que 2 quadrados grandes, então está em torno de 150 batimentos por minuto, 2 quadrados grandes, então só se dividir 300 por 2, então a gente tem uma frequência aí desses batimentos ventriculares em torno de 150. Então, note só, esses batimentos aqui, ventriculares, a gente tem uma frequência, 4 batimentos, que já configura uma arritmia, uma taquicardia ventricular não sustentada. Uma TVNS, a gente precisa de 3 ou mais batimentos ventriculares. Ah, Felipe, por que você está falando que esse batimento é ventricular? Ótimo. É uma coisa que a gente tem que diferenciar. Por que isso aqui não pode ser uma arritmia supraventricular, taquicardia supraventricular com aberrância, ok? E não uma taquicardia ventricular. Ótimo. Vamos analisar todas as derivações. Todas as derivações a gente vai pegar em D1, ela é positiva, ela não muda o eixo, então, em relação ao complexo normal, QRS, então o eixo é normal, isso traz até um ponto para a taquicardia com aberrância. Mas na taquicardia com aberrância, pessoal, o que é a taquicardia com aberrância? Taquicardia com aberrância, taquicardia supraventricular com aberrância, por exemplo, uma taquicardia atrial com aberrância, uma taquicardia por entrada nodal, que faz uma aberrância fisiológica por um dos ramos. Como a gente vai ver aqui em V1, V2, V3, V4, V5, a gente tem um padrão aqui, ó, de QS, né, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, né? Então, a morfologia dessa frequência, dessa taquicardia ventricular aqui, é uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Então, isso traz até uma outra característica, que tudo que tiver uma taquicardia com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, me traz a lembrança que essa taquicardia se origina do ventrículo direito. Tá? Depois eu explico isso com mais calma. Eu tenho um slide só para explicar isso. Por que me chama a atenção que isso aqui não é uma taque supra com aberrância e não é uma diferenciação com uma taquicardia ventricular? Olha isso aqui, pessoal. O que é isso aqui que eu estou marcando para vocês? Isso aqui é uma onda P retrógrada, tá? Ah, muito difícil de ver. Pessoal, mas aqui a gente consegue ver melhor. Várias derivações, ó. Isso aqui é a marcação da onda P retrógrada. A onda P retrógrada é um marcador que isso é de uma origem ventricular, que essa arritmia é de uma arritmia ventricular, porque está tendo uma ativação retrógrada, do ventrículo para o átrio. Tá? Então, a onda P retrógrada é uma característica das arritmias, onda P retrógrada é uma característica de arritmias ventriculares. Então, aqui eu já defino que isso aqui é uma arritmia ventricular. Outros critérios que ajudam, né, a gente pode colocar os critérios de Brugada dentro dos critérios para diferenciação, se isso é uma taque supra com aberrância ou se é uma taquicardia ventricular, ok? Mas o que, nesse caso, com as morfologias de ramo esquerdo, alguns critérios, a gente tem uma aula só disso no curso intensivo e no curso
principalmente no curso complexo, para cardiologistas, no curso avançado de eletrocardiograma, a gente vai diferenciar taquicardia de QRS largo com morfologia de ramo esquerdo e morfologia de ramo direito. As morfologias de ramo esquerdo, elas necessitam de um pouco mais de cuidado. Outro critério que eu falei, além da onda P retrógrada, são critérios gerais que eu estou falando, é o QRS acima de 160 milissegundos na arritmia com morfologia de ramo esquerdo. Então, um QRS, por exemplo, vamos ver o complexo QRS desse eletrocardiograma, veja só, ele dá praticamente 180 milissegundos, né? Então, é muito maior que 160 milissegundos. Então, um complexo QRS maior que 160 milissegundos sugere que a arritmia seja ventricular e não uma arritmia supraventricular com aberrância. Então, de qualquer forma, o que eu queria mostrar nesse eletrocardiograma é o ritmo, que então a gente tem um ritmo bradicárdico, né? E essa arritmia que ela vem de 3 a 4 batimentos. Então, essa é um batimento sinusal, uma arritmia ventricular. Um batimento sinusal, uma arritmia de 3 complexos, depois de 4 complexos, 3 complexos, vai sucessivamente fazendo essa arritmia. Então, isso é uma taquicardia bem comum. Essa arritmia é uma taquicardia ventricular, chamada taquicardia ventricular de Galavardin. Por quê? Eu vou explicar dentro dos critérios, mas foi descrito em 1953 por esse médico, o Sr. Dr. Galavardin, que mostrou essa taquicardia, que ela vem nesse tipo de paciente, um paciente com coração estruturalmente normal, sem comorbidades, mas vem com sintomas desse tipo. É também chamada taquicardia ventricular monomórfica, ou seja, com uma morfologia, igual nós vimos aqui, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, repetitiva, porque ela vem se repetindo em vários episódios, tá? E postulou-se o nome dele de Galavardin. Então, é uma patologia rara, apesar de você conseguir identificar o eletrocardiograma, é uma taquicardia ventricular, aqui é um eletrocardiograma até simples por causa desses episódios, mas a patologia, às vezes você tenha ouvido falar, cai em prova de residência, e às vezes você não consegue identificar isso como no quadro clínico em geral. Então, nesse eletrocardiograma, principalmente, então, frequência de 22 batimentos e episódios de taquicardia ventricular monomórfica e repetitiva. Então, se a gente pegar o holter desse paciente, veja só, no holter desse paciente, olha lá em cima aqui, ó, o verdinho são vários episódios repetitivos, né, e monomórficos, ok? Uma taquicardia bem monomórfica e repetitiva, então é chamada taquicardia ventricular de Galavardin. Essa é uma taquicardia, por ela originar na maioria das vezes no lado direito do coração, faz uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, tá? As taquicardias que originam dessa região aqui fazem essa morfologia de S, que é S em V1, ok? E em V6, aquele aspecto em torre, entalhado, que faz em V6. Geralmente é do trato de saída, e o eixo cardiograma, o eixo do eletrocardiograma, o eixo cardíaco da taquicardia é um eixo normal. Ok? Então, voltando lá para o eletrocardiograma, nós temos então uma bradicardia sinusal, episódios de taquicardia ventricular monomórfica repetitiva, chamada taquicardia de Galavardin. Entendido? Vamos mostrar um caso aqui para vocês, um caso real. Então, aqui, esse holter, você vê em todo o traçado aqui das 10 horas da noite aqui, é esse padrão que se repete várias vezes. Então, essa aqui é a chamada taquicardia ventricular monomórfica repetitiva de Galavardin. Como eu falei para vocês, ela vem em taquicardias não sustentadas, que por definição são 3 ou mais batimentos por minuto, né, de mais que 100 batimentos por minuto, igual a gente viu nesse caso aqui. Ela é repetitiva, tem morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, como a gente viu aqui, ó, em V1, né, padrão Rzinho S ou QS em V1, em V6 ela é um aspecto em torre, um aspecto QRS largo, o R puro, né, e o eixo cardíaco da taquicardia, da arritmia, é normal. E o eixo, como eu falei para vocês, o coração desse paciente, geralmente paciente jovem, de 30, 40 anos de idade, sem comorbidade nenhuma, acontece
de desenvolver essa taquicardia, essa arritmia. Vamos ver um caso aqui, que é um caso meu, dos pacientes que eu tratei. Veja que esse paciente já entrou no procedimento de um estudo eletrofisiológico, que é um procedimento que faz, nesses casos refratários ao tratamento clínico e medicamentoso, a gente parte para a ablação por catéter dessa arritmia. O paciente entra em taquicardia, é um paciente jovem, de 25 anos de idade, e ele entra e sai de taquicardia. Veja que os complexos QRS bem parecido com aquela do nosso eletrocardiograma, apesar de ser de outro paciente aquele eletrocardiograma. Então, são complexos aqui com morfologia com QRS bem largo, acima de 160 milissegundos, o QRS com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. E note só, então, como é que foi a evolução. Então, esse aqui é o estudo eletrofisiológico, com os catéteres lá dentro. Aqui foi o mapeamento durante a taquicardia. E eu vou mostrar para vocês onde que esse catéter é o catéter que faz a aplicação da radiofrequência durante o mapeamento. Tá? Ele vai fazendo uma aplicação de radiofrequência, transformando essa energia em calor. Note só, aqui em cima, não precisa se ater para essa parte de baixo, que é uma parte mais especialista, mas aqui em cima vocês conseguem ver o eletrocardiograma, o traçado eletrocardiográfico, enquanto vai cauterizando a taquicardia. Em taquicardia, o paciente vai diminuindo a frequência da taquicardia e vai lentamente acabando a taquicardia. Veja só, vai acabando a taquicardia, vai acabando, está sendo aplicado, vai acabando, até que o eletrocardiograma final mostra, então, o ritmo sinusal e todas as manobras posteriores não induzem mais arritmia. Tá? Então, mostrei um caso, então, de taquicardia ventricular de Galavardan, monomórfica, repetitiva. Então, o que eu falei nos primeiros slides não é um eletrocardiograma simples até de classificá-lo, mas ele acontece muitas das vezes em pacientes aí que às vezes você não identifica, mas é uma patologia que, se você souber que existe essa doença, talvez você conseguisse identificar e já bater o martelo ali, que é uma taquicardia de Galavardan. Vamos para o próximo eletrocardiograma. Vou deixar um tempinho para vocês enquanto eu tomo um pouco de água. Então, outro eletrocardiograma aí de uma patologia bem diferente. Vamos lá, pessoal. Esse eletrocardiograma, a primeira coisa que a gente vai definir, como sempre, é o ritmo. Tá? Ritmo, então, sinusal, D1, onda P positiva, D2 positiva, AVR obrigatoriamente negativa em AVR. Veja só, onda P obrigatoriamente negativa em AVR e bifásica em V1. O ritmo é sinusal. Ok? Então, definimos aqui o ritmo sinusal. Vamos calcular a frequência cardíaca desse eletrocardiograma. Temos aqui, vamos pegar aqui no D2 longo, vou marcar para vocês. A gente vai definir aqui, tem um quadrado grande, dois quadrados grandes, três e pouquinho, né? E o RR desse eletrocardiograma, desse traçado, é um RR regular. Então, eu tenho um ritmo sinusal, RR regular. Eu vou fazer a regra de 300, dividir por 3 quadrados grandes, então está em torno de 100. Né? Então, se eu tenho 3 quadrados grandes, eu tenho até um pouco mais, então seria 3,2, alguma coisa. Então, estaria por volta aí de 90 batimentos por minuto. Se fosse 3, teria 3 e alguns quebradinhos aqui, então teria por volta de 90 batimentos por minuto. Vamos então, depois que a gente definiu isso, o eixo cardíaco. O eixo cardíaco em D1, eu sei que D1 é positivo e AVF também é positivo. Então, eu já passo para o segundo passo. O eixo cardíaco normal. Terceiro passo, então, é avaliar as medidas. Dentro das medidas desse eletrocardiograma, a gente vê que está tudo normal. A gente tem um intervalo PR aqui que começa, vamos ver aqui no D2 longo, veja aqui, do começo até o início do complexo QRS, intervalo PR aqui em torno de 200 milissegundos, tá? É um intervalo PR até limítrofe, né? Então, mas está dentro da normalidade, intervalo PR. Complexo QRS, a gente tem um complexo QRS estreito, né? Então, ele está dentro do nosso limite de 90 milissegundos. Ele é bem menor que metade de um quadrado grande, então por volta de 90 milissegundos, o QRS normal, intervalo QT bem normal, que a gente vai pegar aqui em V3,
início de V3, isso, o intervalo QT sem ser calculado, ele está dando 1 quadrado grande e meio. Então, a gente tem que ajustar pela frequência cardíaca, mas 1 quadrado é 200, está dando 300 no olho. Se a gente fizer pela frequência cardíaca, provavelmente está dando 350 por ali, porque a frequência está um pouquinho mais aumentada. Próximo passo que a gente faz é fazer a análise do eletrocardiograma, que foi o último passo que a gente faz na regra do REMA. Então, a análise do eletrocardiograma, eu vou observar a progressão da onda R de V1 a V3, de V1 a V6. Na verdade, ela progride, ela diminui a onda S e aumenta a onda R até chegar em V6. Então, você vê que a transição precordial, a relação RS é normal desse eletrocardiograma. Não sei se vocês identificaram nesse eletrocardiograma, mas é bem sutil o que nós temos de alteração que eu vou falar agora. Então, já temos que o ritmo é sinusal, a frequência está adequada, o intervalo PR aí é no limite, né, mas ainda dentro da normalidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, veja em D2 aqui. Ó. A gente tem a linha de base do traçado, a gente tem o D2, o traçado aqui, a linha de base bem aqui, até difícil de ver, aqui, estou passando a linha vermelha, e veja o que a gente tem aqui, ó. Então, na minha seta. A gente tem um infradesnivelamento do PR. É do intervalo PR, pessoal. Apesar de estar no limite, a gente tem um infradesnivelamento do intervalo PR. Veja só como é que ele é. A gente tem pelo menos aqui uns 2 milímetros, né, de 2 a 3 milímetros aqui do do intervalo PR. Intervalo PR. O que seria esse infradesnivelamento do intervalo PR? Se a gente analisar o restante do eletrocardiograma, a gente ainda tem aqui ó, uma elevação do segmento ST, desse ponto J aqui, V1, V2, V3, e da parede inferior também D2. Tá? Esse eletrocardiograma, pessoal, esse eletrocardiograma é de um paciente com uma pericardite aguda, infradesnivelamento do intervalo PR. Então, isso aqui é uma condição bem rara, na verdade, é o único eletrocardiograma que eu tenho de infradesnivelamento do intervalo PR, e configura, então, o primeiro estágio da pericardite. A gente tem mais comum, que todo mundo consegue ver, é a elevação difusa do segmento ST em todas as precordiais, em todas as derivações do plano frontal. Eu vou mostrar um eletrocardiograma desse para vocês, mas essa aqui, a maioria das pessoas esquece, o infradesnivelamento do segmento PR, com o que? Supradesnivelamento, que é uma imagem em espelho, né? Um supradesnivelamento do PR em AVR, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma imagem em espelho. Veja só, o tanto que tem a diferença do intervalo PR, tá? A diferença da linha de base, que é aqui, para o início, a linha de base que está aqui, que é essa diferença aqui que a gente tem entre a linha de base e o intervalo PR. Então, a gente tem uma diferença, em AVR é um supra, e nas outras derivações, geralmente é um infra, né? A gente tem um pouquinho também aqui, ó, em V4, ó, dá para ver, mas nitidamente bem característico aqui, a gente, AVF, D2, a gente tem bastante esse infradesnivelamento do segmento PR, que é uma condição aí do estágio inicial, estágio 1 da pericardite. Depois que a gente tem a elevação do ST, o infra do PR, a gente tem a normalização dias depois do segmento ST, tá? E pode ter até dias depois uma inversão pequena da onda T, ela pode mostrar negativa, mas depois de dias, de 2, 3 semanas, o eletrocardiograma tende a normalizar depois da resolução da pericardite, se não evoluir com tamponamento cardíaco ou outras condições. E esse eletro aqui, ó, é aquele estágio inicial, estágio 1, é um eletro de outro paciente, mas que tem, veja só, um supradesnivelamento de um padrão não isquêmico, que a gente vai depois diferenciar por uma concavidade para cima e tudo, em todas as derivações. Veja que tem nas precordiais, tem nas derivações D1, D2, D3, né, AVF. Então, esse aqui não tem um infra de PR, veja que não tem em relação àquele outro, né, o intervalo PR aqui é bem normal, né,
Então, não tem o infradesnivelamento, que é uma coisa bem sutil, mas é isso que eu queria mostrar daquele outro eletrocardiograma. A gente tem um infra de PR aqui, muito nítido, né, nesse eletrocardiograma. Mas quando a gente consegue observar, por isso que é um traçado raro, que eu considero raro, porque dentro de toda a minha experiência de eletrocardiografia, aí, de mais de, sei lá, 500 mil eletros que eu já laudei, porque trabalho numa empresa que eu tenho que fazer mais ou menos uns 500 a 600 laudos por semana, então são mais de 10 anos aí laudando, então é uma condição que é raro eu ver um eletrocardiograma, eu só tenho ele, então é um eletrocardiograma que eu queria muito partilhar com vocês, tá? Então, é isso, esse é um outro eletrocardiograma, esse último que eu estou mostrando aqui, já com aquela alteração clássica. Esse eu tenho bastante, são elevações do segmento ST, não de padrão não isquêmico, tá? De padrão não isquêmico. O próximo eletrocardiograma é um eletrocardiograma também de uma patologia mais rara que eu quero passar para vocês. Ok? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês analisarem. Primeira coisa, sempre ritmo, eixo, medidas e análise. Vamos lá. A gente tem que fazer sempre esses passos para a gente não perder todo o raciocínio lógico do nosso eletrocardiograma, do passo a passo, porque se a gente tentar identificar já a patologia, aquela alteração que a gente está vendo nítida na nossa frente, a gente pode, depois a gente pode comer bola, passar batido por outras alterações básicas que a gente esquece, ou até fazer um diagnóstico incorreto por conta que a gente foi muito persuasivo naquela alteração, que foi muito direcionado para aquela situação. Tá? Então, primeiro, a gente vai sempre fazer análise do ritmo, buscando o quê? O ritmo sinusal. Então, eu vejo aqui em D2, onda P positiva, né? Aqui em AVR ela é negativa, então o critério de obrigatoriedade é que ela seja negativa em AVR, ou seja, ela está vindo do lado direito do coração, em direção contrária ao sentido positivo da derivação AVR, então ela é negativa em AVR, então o ritmo aqui é um ritmo sinusal. Nós vemos aqui positividade da onda P, observando a onda P nessas derivações aqui positiva em D1, em V1 ela começa uma posição mais positiva, né? Depois ela é um pouco mais negativa, em V2 aqui a gente consegue ver que ela é bifásica, direitinho. Ok? Então, primeiro o ritmo é sinusal. Depois a gente vai identificar a frequência cardíaca desse paciente. Ah, Felipe, tem uma coisa muito diferente aqui, porque está irregular. Está irregular com onda P. Está irregular com onda P. É um ritmo sinusal? É um ritmo sinusal, mas vamos ver por que está irregular, né? Depois a gente vai ver. Mas vamos ver a frequência cardíaca. É uma taquicardia, é uma bradicardia? Como é que eu calculo aqui? Pessoal, aqui a gente cansa de falar no curso, laudando eletrocardiogramas, a regra do RR irregular, que é esse caso aqui. Como é que eu vou fazer o cálculo da frequência cardíaca? É uma regra de 3. A gente sabe que cada quadrado grande são 200 milissegundos, certo? Para eu ter 1 segundo, eu preciso de 6 quadrados grandes. 5 quadrados grandes, desculpa. 5 quadrados grandes, tá? 5 quadrados grandes. Então, para mim ter 6 segundos, eu vou contar 30 quadrados grandes. Por que 6 segundos? O eletrocardiograma não dá 60 segundos, né? Então, eu vou calcular a partir de uma média quantos complexos QRS eu tenho em 6 segundos e multiplicar por 10 para saber quanto daria em 60 segundos, ok? Vamos fazer isso aqui? Ó, eu vou marcar para vocês 30 complexos aqui, em D2 longo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui eu tenho, desse começo aqui até aqui, eu tenho 30, tenho 6 segundos, ok? Vamos contar daqui para lá, tá, até o início, quantos complexos QRS eu tenho? Tenho 1, tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 complexos. Aqui eu tenho só o ST aqui, o intervalo QT, mas eu tenho 4 complexos. Se eu fizer o cálculo, né, então eu vou multiplicar 4
4 complexos, né, vezes 10, para dar 60 segundos. Estou com uma frequência aqui em torno de 40 batimentos por minuto. Ok? Então, uma frequência aí de 40 batimentos por minuto. Essa é a frequência desse eletrocardiograma. 4 complexos em 6 segundos, multiplico por 10, tenho 4 complexos. Ok? Por que eu não posso fazer uma verificação aqui? Por exemplo, eu vejo quanto tem aqui, 5, 6, só que eu tenho que fazer a média de tudo. Se não dá certo, se eu calcular daqui para cá desse complexo, eu tenho uma frequência muito menor, lá em torno de 20, 18, 22, por ali. E aqui eu tenho uma frequência maior, então ele faz a média, tá? No RR irregular eu faço a média. Mas vamos ver por que aconteceu isso, né? Por que essa alteração aconteceu no eletrocardiograma? Então eu tenho aqui uma onda P, um complexo QRS, intervalo QT. Uma onda P, um complexo QRS, intervalo QT. Aqui eu tenho alguma onda P bloqueada? Nada. Eu tenho como se fosse uma pausa, né? Não tenho nada aqui. Não tenho nada aqui nesse intervalo. Aqui eu não tenho nada. Ok? Depois eu tenho um complexo QRS, outro complexo QRS e outra pausa aqui sem atividade. Mas se a gente perceber bem, essa pausa ela é muito bem delimitada. Veja só nesse diapositivo aqui. Eu tenho mais ou menos 1000 milissegundos, tá? Então, aqui, desse complexo, desse intervalo PP, e desse outro, eu tenho 2000 milissegundos. Então, é uma pausa muito bem definida. Okay? O que está acontecendo nesse eletrocardiograma? O que está acontecendo fisiologicamente? O nosso sinusal está despolarizando, certo? E chega num tempo que ele não consegue fazer a contração atrial, não fazer a onda P, porque teve um bloqueio ali entre a junção do nó sinusal e do átrio. Então, chama o quê? Bloqueio sinoatrial. Ok? A gente tem vários tipos, temos o primeiro, o segundo e o terceiro grau. O primeiro grau a gente nem consegue ver no eletrocardiograma, é mais um modelo praticamente teórico. O segundo grau é dividido em tipo 1 e o tipo 2. Tá? O tipo 1, eu já vou falar para vocês, o tipo 1 é um bloqueio sinoatrial que é mais ou menos do tipo do VENC, você vai ter um encurtamento do intervalo PP e depois tem o bloqueio, é chamado tipo 1, né? Mas ele não tem nada a ver com bloqueio AV do segundo grau, por isso que eu não quero passar muito para vocês agora, isso é mais para o curso avançado, mas esse bloqueio sinoatrial do segundo grau tipo 2 é esse clássico, né? Muito mais simples de identificá-lo e mais comum da gente ver, apesar da raridade. Então, o que acontece? A gente tem o nó sinusal despolarizando e uma hora acontece o bloqueio sinoatrial, que é esse bloqueio de saída, né, do nó sinusal para os átrios. Então, é chamado também de bloqueio de saída sinoatrial. Ok? Esse bloqueio de saída sinoatrial. Então, ele não faz contração atrial, por isso não gera onda P. No local onde que a gente teria a onda P, a gente tem uma duração de uma pausa que é igual, geralmente, a 2 intervalos PP ou múltiplos dele, 3, 4, 5. Tá? Essa é uma patologia que acontece em pacientes com doença do nó sinusal. Então, é um bloqueio aqui, essa alteração, bloqueio sinoatrial, né, do segundo grau, tipo 2. Ok? Porque tem um múltiplo aqui entre o intervalo PP da pausa que a gente tem, da pausa entre as ondas P. Tem outras alterações, provavelmente, desse eletrocardiograma, que eu vou mostrar rapidinho para vocês, que são essas alterações para a gente não se entender muito. Essa alteração aqui, ó, que é uma alteração de repolarização, que vocês estão vendo também, provavelmente o paciente está tomando dital, né? Então, aquela alteração chamada antigamente colher de pedreiro e tudo, de alteração de repolarização por impregnação digitálica. Tá? O próprio digital pode causar essas alterações do nosso sinusal. O paciente pode ter tido uma FA tratado. Atualmente, hoje não tem muito espaço mais para essa medicação de goxina e tudo, mas tem outros sinais aqui que a gente tem que saber identificar se o paciente estiver tomando. As alterações de repolarização, esse infradesnivelamento meio escavado do segmento ST. Ok?
Então, eletrocardiograma é difícil de encontrar em eletrocardiograma, pegar assim tão bonito, porque é muito comum, mas em Holter a gente ter essa definição. Então, próximo eletrocardiograma que eu quero mostrar, um caso também real, né? Então, confirmado e tudo, esse eletrocardiograma que vocês estão vendo aí na tela, tá? Dá uns segundinhos para você analisar, mas é um eletrocardiograma também bastante interessante. Depois que a gente começa a estudar isso, a gente começa a ver, principalmente quem trabalha na urgência, na emergência, se tiver diante de um eletrocardiograma desse, é um eletrocardiograma de extrema gravidade. Vamos lá. Vamos definir rapidinho, então, o ritmo aqui, eu já falei para vocês, D1 positivo, onda P, D2 positivo, a VR ela é negativa, veja só, né? Então, fecha todos os critérios, e V1 ela é bifásica, então fecha todos os critérios de ritmo sinusal. Vamos calcular a frequência cardíaca, então, vamos tentar pegar aqui, ó. Eu já sei que o RR é regular, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Né? Então, eu vou dividir 300 por 4,5. Então, a gente vai fazer uma conta aqui. 300 dividido por 4,5 dá exatamente 66. 300 dividido por 4,5. A regra, então, do cálculo da frequência com RR regular, 66 batimentos aí, aproximado por minuto. Ok? Então, não é nenhuma taquicardia, é uma frequência dentro da normalidade. Próximo passo é avaliar, então, o eixo cardíaco. A gente tem um eixo cardíaco aqui que ele é D1, ele tem a mesma distância a mesma amplitude, tanto positiva como negativa, do complexo QRS. Então, se a gente passar a linha aqui, ele já está a 90 graus, D1 está a 90 graus da derivação, que é o eixo cardíaco. A VF é negativo, então a gente tem aquela regra prática do eixo cardíaco, que o eixo cardíaco está para cima aqui, a menos 90 graus. Tá? Então, é um eixo desviado para a esquerda. A gente tem um eixo desviado para a esquerda aqui. Ok? Depois a gente vai ver por que o eixo está desviado para a esquerda. Próximo passo aqui, V1, a gente vai fazer, as medidas, intervalo PR, complexo QRS e intervalo QT. Intervalo PR, a gente tem um intervalo PR um pouco esticadinho aqui, mas em cima aqui, ó, vamos pegar aqui em D2, achei um aqui que começa certinho. Né? O intervalo PR aqui está praticamente 200 milissegundos. Okay? Esse eletrocardiograma é muito interessante, eu até coloquei no livro, na parte de exercícios, ele está lá perdido lá, na verdade perdido, está lá na parte de síndrome coronariana aguda, dentro da parte de exercício, se não me engano, ou de eletrocardiograma comentado. Tá? Mas esse é um eletrocardiograma também que eu só tenho ele dessas características aqui. Então, o intervalo PR está no limite aí, 200 milissegundos. Próximo passo, intervalo QRS. Aí a gente tem um intervalo QRS já um pouco alargado. Veja só que em V1 aqui eu tenho uma onda R em V1, né, com complexo QRS em torno aí de uns 160 milissegundos, com morfologia de R puro em V1, S empastado em V6, com uma característica de bloqueio de ramo direito. Não é o padrão clássico, o padrão de Mario-Sandler, que é o R, S, R', né, aquele padrão clássico, RS, R', mas é um padrão de R puro, com QRS alargado, acima de 120 milissegundos, então tem um padrão de bloqueio de ramo direito. Próximo passo, então, é avaliar o intervalo QT. O intervalo QT a gente vê que tem alguma alteração, sim, aqui no intervalo QT, mas não é um intervalo QT tão longo. A gente tem, começando aqui em V3, até aqui, a gente vê que está dentro de 2 quadrados grandes, então está por volta aí de 400 milissegundos. O intervalo QT aqui, se a gente pegar em outra derivação, dá até um pouco mais, ó. Deixa eu ver aqui. 2 quadrados e meio, por aí, 450 milissegundos, tá até no limite, então, do intervalo QT. Mas o que eu quero mostrar nesse eletrocardiograma, pessoal? Isso aqui, ó, alteração do segmento ST. Então, a gente já sabe que nesse eletrocardiograma o ritmo é sinusal, a gente tem um bloqueio de ramo direito, com um eixo cardíaco desviado para a esquerda, tá? Que vai configurar um bloqueio divisional anterosuperior esquerdo, porque é um bloqueio acima de menos 30 graus, ou seja, menos 90 graus.
Isso aqui a gente vê depois que tem toda a alteração, a gente não tem nenhuma sobrecarga ventricular esquerda para mostrar isso, mas o que eu quero chamar a atenção para você que já sabe o eletrocardiograma, é isso aqui. A gente tem um supradesnivelamento do segmento ST, tá? Na derivação AVR, e todas as outras derivações, note que é as derivações com infradesnivelamento do segmento ST. Infradesnivelamento do segmento ST. Infradesnivelamento aqui em V6, que está dando em torno de quase 2 quadrados grandes, pessoal, quase 10 milímetros, cerca de 8 milímetros aqui de infradesnivelamento, o que não é normal. Não é comum a gente ter infradesnivelamento menor que 1 milímetro, né? Maior que 1 milímetro já tem alguma alteração. Ainda mais essa alteração eletrocardiográfica, que é um infradesnivelamento de todas as derivações, ele não correlaciona muito com parede, e tem um supradesnivelamento do segmento ST na derivação AVR, certo? Então, na derivação AVR, a gente tem um supradesnivelamento do segmento ST aqui, ó. Veja só. Um supradesnivelamento do segmento ST. Olha o segmento ST, ele está suprado. Mas o que é isso? Um infarto com supra? Não, um infarto com supra tem que ter 2 derivações com segmento ST, 2 derivações que sejam contíguas. Então, a VR não é nenhuma derivação que a gente vê muito, né? Então, a gente presta muita atenção porque ela não correlaciona com a topografia do infarto, né? Então, a gente vê que isso aqui, na verdade, é uma lesão, uma suboclusão do tronco da coronária esquerda, tá? O tronco que divide a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa, ok? Então, essa suboclusão, ou seja, está 90%, 95% de sangue passando ali, não fechou, porque se fechar o tronco, praticamente é uma morte elétrica, de uma fibrilação ventricular. Então, a gente tem essa chamado aqui, se a gente for laudar esse eletrocardiograma, é uma lesão subendocárdica, né? Uma lesão subendocárdica, na aula de eletrocardiograma, de infarto, a gente tem essas definições todas, corrente de lesão subepicárdica, corrente de lesão subendocárdica, então a gente tem essas diferenciações todas, ok? Então, a lesão subendocárdica é o infradesnivelamento do segmento ST. E tem esse supradesnivelamento do segmento ST em AVR, que nada mais é que a imagem espelho que a gente tem das derivações infradas com infradesnivelamento. Então, muita gente não dá atenção à derivação AVR, mas a gente já viu supradesnivelamento do intervalo PR e do segmento ST hoje, né? Uma coisa era na pericardite, e agora a gente tem o supradesnivelamento da derivação AVR isolada como um marcador, né, que sugere uma suboclusão do tronco da coronária esquerda. Então, é um doente gravíssimo esse aqui, tá? Ele pode ter uma morte elétrica ali, fechar o tronco e ter uma morte por fibrilação ventricular de difícil saída, de difícil ressuscitação. Essas alterações isquêmicas também podem estar associadas também a um quadro de isquemia de todas as artérias, tá? Um paciente com obstrução de 3 vasos ou mais, ok? Então, esse infradesnivelamento, que é uma imagem espelho, no supradesnivelamento da derivação AVR. Então, lembre, pessoal, esse é muito difícil de ver um eletrocardiograma desse, eu tenho poucos desse, de outra forma, e nesse a gente tem até mais alterações, bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional anterior superior esquerdo, apesar de estar no ritmo sinusal, né? Então, já era muita alteração. Então, num paciente desse que tem um tronco da coronária esquerda subocluído, ok? Vamos passando então mais para o último eletrocardiograma, que esse eletrocardiograma é um eletrocardiograma recente, com diagnóstico confirmado, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. O ritmo é sinusal, isso aqui eu vou passar mais rápido, que a gente já definiu. O ritmo é sinusal, onda P positiva, né, negativa em AVR, positiva nas derivações inferiores e bifásica em V1. Mas o que eu quero chamar a atenção de cara é isso aqui, ó, onda T negativa, profunda e simétrica em toda a parede anterior extensa, tá? O quadro clínico desse paciente é um quadro clínico que a gente tem que fazer distinção com várias outras patologias. Quais são as doenças que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial? Então, a gente cai dentro do módulo lá que a gente tem no curso de ondas T gigantes, ok? Ondas T gigantes, né, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial.
Ondas T gigantes, essa onda T, qual que é o normal da onda T? Ela sempre tem a mesma polaridade do complexo QRS, por exemplo. Em V1, se eu tenho o complexo... em V2, se eu tenho o complexo QRS que ele seja D2, ele é positivo, em D2 ele é positivo também. Se, por exemplo, em V6, o complexo QRS é positivo, a onda T tem que ser positiva. Ela não pode ser negativa. De V1 a V3, a gente até aceita que ela seja até bifásica, dependendo da idade, do sexo do paciente. Principalmente mulheres podem ter a onda T com a polaridade um pouco discordante. Tá? Mas o que a gente não pode ter é uma onda T que seja de uma polaridade diferente do complexo QRS, que ela seja maior, tá? Que 2/4 de amplitude em relação ao complexo QRS, ou seja, está ultrapassando até, muitas vezes, o complexo QRS em termos de simetria, em termos de amplitude da derivação. Por exemplo, veja só, tanto que em V5 ela já está ficando muito profunda, em V4 ela é muito profunda. Então, o diagnóstico, nesse caso aqui, desse paciente, ele tinha uma hemorragia subaracnoide, tá? Com hipertensão intracraniana, ok? Mas isso tudo, você está na emergência com um eletrocardiograma desse, o paciente está com cefaleia, referindo a algum outro sintoma, torporoso, faz um eletrocardiograma, um diagnóstico que vai te auxiliar, ele não vai fechar um diagnóstico de forma nenhuma, mas ele indica que seja uma hipertensão intracraniana. Quais são as outras causas de ondas T gigantes? Tá? A gente tem que fazer diagnóstico diferencial, que uma sobrecarga ventricular esquerda, mas na sobrecarga ventricular esquerda, ela não é tão simétrica, o padrão strain, ele é mais assimétrico, eu tenho uma onda T negativa, tá? Com um padrão mais assimétrico. Uma doença que acontece muito não, ela tem uma prevalência até de muito, assim, de 1 para 500, 1 para 1000 pacientes, mas é uma doença que pode acontecer ondas T gigantes, por causa até de hipertrofia ventricular, principalmente na parede anterior, igual a gente está vendo, é a doença de Hamaguchi, que é a miocardiopatia hipertrófica, né, de padrão apical, ok? Fazendo essas ondas T negativas dessa forma. Outro diagnóstico importantíssimo que a gente tem que diferenciar é a isquemia subepicárdica. Né? Então, um padrão isquêmico de isquemia subepicárdica que faz. Então, geralmente, se o paciente estiver com dor no peito e um eletrocardiograma nesse sentido, a gente vai pensar dessa forma. Outras condições que podem causar onda T gigante, uma pancreatite fazendo um abdômen agudo também pode causar, mas essas são as alterações principais que a gente tem que ter em mente. Hipertensão intracraniana, doenças cerebrovasculares, um AVC hemorrágico, fazendo hipertensão intracraniana, doença isquêmica do coração, fazer diagnóstico diferencial com sobrecarga ventricular, miocardiopatia hipertrófica. No caso das doenças isquêmicas, uma dica que a gente tem é que algumas vezes a gente vai perder a progressão da onda R, aqui onde tem a onda T, ou seja, tendo um pouco de isquemia, tendo um pouco de necrose daquele tecido viável. Tá? Então, esse é um eletrocardiograma do paciente que tem uma hipertensão intracraniana, fazendo ondas T gigantes, invertidas, simétricas, ao eletrocardiograma, podendo sugerir, então, uma doença cerebrovascular ativa aguda num paciente com esse padrão eletrocardiográfico. Ok? Pessoal, esse era um curso que eu queria passar para vocês, os 2 cursos que a gente lançou, deu 1 hora de webinar aqui agora, eu vou abrir para perguntas, tá? E depois, quem quiser fazer a pergunta, eu vou dar uma olhada aqui no chat do YouTube, mas então a gente tem 2 cursos aqui que a gente passou para vocês. A gente tem o curso que está vigente, né? A gente lançou 2 novos módulos, que é o curso intensivo de eletrocardiograma, que é o curso destinado para quem vai começar a interpretação do eletrocardiograma, um curso que tem várias aulas, tanto de pontos de reforço, pontos e vários eletrocardiogramas comentados, que é um curso que é destinado para quem é um estudante de medicina, quem está fazendo residência, iniciando em residência de clínica médica, não tem tanta afinidade assim, com a eletrocardiografia, quer rever conceitos, e o outro curso de
eletrocardiograma, que é o curso avançado, que esse curso que a gente vai estar lançando agora, que ele vai ser recomendado mais para cardiologistas, que são pontos mais avançados da eletrocardiografia, que vamos colocar algoritmos, traçados complexos, traçados de difícil interpretação, para tentar sanar algumas dúvidas, principalmente nessa parte mais avançada da eletrocardiografia. Para quem não conhece, a gente lançou essa segunda edição do Guia de Eletrocardiografia com exercícios comentados. Basicamente, a gente aumentou bastante a parte de eletrocardiogramas comentados, colocando uma parte diferente de casos clínicos. Então, o livro consta com quase 400 páginas e é muito traçado, interativo e comentado. Ok? Então, a partir desses dois cursos aí, quem tiver interesse, a gente vai abrir as próximas inscrições, acho que já está aberto, e depois a gente vai iniciar, depois no mês 10, provavelmente a gente vai estar com tudo iniciando o curso intensivo. Tá? Vou ver algumas perguntas aqui. Aqui o Leonel está perguntando se existe limite mínimo de elevação do segmento ST na pericardite. Existe sim, o Leonel. Aquele primeiro eletrocardiograma que eu passei da pericardite, eu vou mostrar para vocês que tem dois, né? Então, o máximo que a gente... isso não tem uma definição muito, mas em média, ele não pode passar muito que 5 milímetros, tá? Ele não passa muito de 5 milímetros. Então, a gente vê aqui que quase realmente não vê. Por quê? A fase inicial desse eletrocardiograma, ele fez, no início, ele fez mais um infradesnivelamento do segmento PR. Eu mostrei para vocês depois, no outro eletrocardiograma, esse padrão aqui, ó, que ele não passa de 5 milímetros, que geralmente é o que eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, no máximo 5 milímetros no estágio 1. Ó. Eu tinha colocado aqui, ele geralmente não passa de 5. Então, se você vê as derivações do eletrocardiograma, esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um eletrocardiograma que já evoluiu daquele infra de ST e já está com... Na verdade, ele nem apareceu o infra de ST nesse caso aqui, quando a gente pegou esse paciente. Esse eletrocardiograma aqui, ele já tem aqui, ó, em V6, tá? Ele já tem um supradesnivelamento, né? Ele não tem infradesnivelamento do intervalo PR, mas olha em V4 aqui, ó, ele já bate quase 5 milímetros, né? Ele já até passa um pouco de 5 milímetros. Mas nas outras derivações, na média, ele não passa. Ó, aqui deu 5 milímetros em cima. Tá vendo? Então, são derivações, igual eu falei, os traçados eletrocardiográficos aqui, muitas vezes, eles são raros, mas você não consegue bater o olho e identificar. Se você fizer a regrinha toda, chegar na análise do segmento ST, aí quando você for analisar o segmento ST, você vai ver que não está normal. Porque o normal do segmento ST é no máximo 1 a 2 milímetros, né, que a gente pode aceitar, né, dependendo da derivação. Mas derivações elevadas, igual a gente tem no eletrocardiograma, aqui que eu estou mostrando para vocês, maior que 5 milímetros, a gente tem que já ver outras patologias, principalmente infarto com supra. Ok? Aqui, então, são dois eletrocardiogramas. Esse primeiro eletrocardiograma, o paciente ainda nem começou a fazer o segmento ST suprado, né? A gente tem só o infradesnivelamento do intervalo PR. Tá? O infradesnivelamento do intervalo PR aqui. Tá? O infradesnivelamento do intervalo PR, que, na verdade, aqui é um infradesnivelamento até que passa aqui acho que chegou a 2 milímetros, né? Aqui, ó, D2, igual a gente viu aqui, 2, 3 milímetros no máximo, também que é uma alteração muito sutil. Passar o olho aqui, às vezes, se você não vê a linha de base do segmento ST, você acaba passando batido, tá? Então, se vocês tiverem dúvida aí, o eletrocardiograma é um eletrocardiograma muito sutil, os intervalos, lembrar sempre do cálculo do intervalo da frequência cardíaca do RR irregular, naquele primeiro eletrocardiograma que eu passei para vocês. Lembra aquele que tem a taquicardia ventricular, a taquicardia ventricular de Gala-Vardan? Então, mostrei aqui para vocês o infra do intervalo PR, que é uma alteração sutil, que às vezes se você passar o olho aqui, você fala, o eletrocardiograma está normal, mas sempre, pessoal, a gente não lauda o eletrocardiograma, muitas das vezes, sem olhar o quadro clínico. Por exemplo, naquele paciente com hemorragia subaracnoide,
por exemplo, eu fui atrás para saber, né? Então, o laudo, o que está acontecendo com o paciente, tudo. Muitas vezes a gente tem que ir atrás, porque você tem pouco tempo, né? Principalmente na emergência, para tomar decisões. E eletrocardiograma, infelizmente, é o que eu falo em todo o curso. Se você for se disponibilizar para dar um plantão, alguma coisa, você tem que saber a eletrocardiografia. Não é diferente do hemograma que sai lá para você, os resultados têm até uma colinha, né? Mas o eletrocardiograma você tem que dar uma conduta em 10 minutos. Né? Se você tem que definir se é uma pericardite ou se é um infarto com supra, se você vai dar corticoide analgésico ou se vai dar anticoagulante para o paciente, né? Se você vai abrir a artéria, colocar o paciente no cateterismo. Então, assim, a prática é fundamental e esse tato que a gente tem, principalmente com a experiência que a gente quer passar para vocês, isso é importante. Então, a gente tem que... os eletrocardiogramas são raros, mas a raridade disso, isso depende. Depende para mim, que já vi muito eletrocardiograma, de uma pessoa que está começando, porque tudo pode ser mais raro, está começando agora, mas na hora que cai um eletrocardiograma, você tem duas opções, ou identificar ele ou passar batido. Tá? O que eu não quero para vocês é que isso passa batido, tá? Porque isso pode definir, para a gente que é médico, a gente faltar um pouquinho de conhecimento, não ter estudado um pouquinho, pode definir a vida de um paciente aí. Tá, pessoal? Eu agradeço muito aí para todos que se inscreveram, que visualizaram essa live, tá? Estou à disposição de vocês e agradeço muito essa transmissão. Fique com Deus, um grande abraço a todos.